Olá, somos do IFPE Campus Ipojuca e vamos apresentar o trabalho que tem por título Estratégias Docentes para incluir a afetividade no planejamento de aulas remotas de Química. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Leandro Silva, juntamente com Soraya Cruz. Esta apresentação terá como roteiro introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e discussões, considerações e referências. Na introdução, a gente começa trazendo o conceito de afetividade, segundo Oliveira et al. 2021. Então, para eles, a afetividade pode ser vista como a forma de expressarmos emoções positivas ou negativas que direcionamos para outros indivíduos. Mello 2012 vê a afetividade relacionada com o ambiente escolar. Para ela, o professor em sala de aula, por estar em contato direto com os estudantes, precisa ser capaz de planejar suas aulas, levando em consideração os aspectos afetivos que são indissociáveis dos cognitivos no que tange à relação de ensino-aprendizagem. Gil e Persone, 2020, distingue o que vem a ser objetivos afetivos e o que vem a ser objetivos cognitivos. Os objetivos afetivos são aqueles que estão relacionados com atitudes, valores, apreciações e interesses. Já os objetivos cognitivos são aqueles que estão atrelados à inteligência, à memória e à razão. Vieira e Silva, 2020, vem definir para a gente o que vem a ser o ensino remoto. Então, para eles, o ensino remoto é uma adaptação da metodologia das atividades presenciais para o contexto de aulas virtuais, por meio do uso de recursos tecnológicos e de ferramentas da tecnologia da educação, sem alterar o projeto pedagógico do ensino presencial. Então, com isso, foram necessários improvisos no planejamento de aulas para estabelecer caminhos que pudessem nortear mais adequadamente a execução da ação educativa de forma remota. Sendo assim, questiona-se como os docentes adequaram seus planejamentos ao ensino remoto, especialmente no que se refere aos objetivos de domínio afetivo. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho foi identificar as estratégias utilizadas por docentes do ensino médio durante as aulas remotas para incluir em seus planejamentos objetivos de domínio afetivo. Destaca-se que os docentes que participaram dessa pesquisa são da área de Química, considerando que no ensino presencial já existe pouca motivação por parte dos estudantes em estudar esse componente. Na fundamentação teórica, a gente traz um pouco sobre o planejamento de aulas. E aí, Cordeiro 2007 traz o que vem a ser o planejamento de aula. Então, para ele, o planejamento de aula é a especificação e a operacionalização dos procedimentos diários para a concretização do plano de curso e de unidade. A aula é o lugar de concretização do ensino. Libânio, 1994, vê a aula como um período de tempo variado. Então, sendo assim, não é possível em uma única aula atingir todos os objetivos que se pretende alcançar. Com isso, né, é permitido afirmar que o professor ele não planeja apenas uma aula, mas um conjunto de aulas. Furaço 2008 traz a questão do planejamento de aula ser uma obrigação do docente, um dever do docente, pois é ele quem conhece as aspirações, as dificuldades e os problemas de cada estudante. Cada turma ela pertence a uma determinada realidade, não podendo assim ser tratada da mesma forma que outra turma. Com isso, o preparo das aulas se torna uma das atividades mais importantes do trabalho do professor. E, por fim, Gil e Persone 2020, eles trazem algumas estratégias para o ensino remoto. Sabe-se que uma das maneiras mais tradicional de ensinar é a aula expositiva, que por si só ela é insuficiente para garantir o alcance dos objetivos afetivos. No ensino presencial, é recomendado que após as aulas expositivas sejam utilizadas outras estratégias, como a apresentação de um vídeo, uma discussão ou o uso de um jogo. E para o ensino remoto, esses autores, né, eles trazem que outras estratégias que podem ser utilizadas para alcançar tais objetivos, como uma discussão reflexiva, um trabalho colaborativo, uma dramatização, um seminário ou até mesmo o uso de jogos. Metodologia. Essa pesquisa ela se caracteriza como uma pesquisa descritiva e qualitativa, onde participaram 21 professores
estado de Pernambuco, que lecionaram aulas remotas de Química no período da pandemia. Na coleta de dados foi utilizado um questionário online contendo duas perguntas. A primeira pergunta tratava acerca da inclusão dos objetivos de domínio afetivo e essa pergunta continha uma escala Likert com 5 gradações. A segunda pergunta estava relacionada com as estratégias utilizadas para a inclusão desses objetivos e a mesma foi analisada com base na análise de conteúdo de Bardan. Resultados e discussões. A pergunta 1 dizia o seguinte: no ensino remoto, busquei incluir os objetivos de aprendizagem de domínio afetivo, sentimentos, opiniões e atitudes no planejamento das minhas aulas. 8 professores responderam ser totalmente verdade, 8 professores responderam ser geralmente verdade, 3 professores responderam ser ocasionalmente verdade e 2 professores responderam ser geralmente falso. A partir desses dados, podemos inferir que os docentes participantes da pesquisa buscaram sim incluir os objetivos de domínio afetivo em seus planejamentos. É provável que eles tenham consciência do impacto positivo que a inclusão de tais objetivos pode trazer para a aprendizagem dos estudantes. A segunda pergunta, que tratava acerca das estratégias utilizadas para envolver os estudantes nas aulas remotas, com base na análise de conteúdo feita nas respostas, puderam ser criadas 6 categorias. A primeira categoria, recurso audiovisual, teve 8 respostas. A categoria 2, jogos, teve 5 respostas. A categoria 3, protagonismo do estudante, teve 5 respostas. A categoria 4, química aplicada ao cotidiano, teve 3 respostas. A categoria 5, estado físico e emocional dos estudantes, teve 3 respostas. E a categoria 6, respostas vagas ou em branco, teve 1 resposta, totalizando 25 respostas. O número de respostas é superior ao número de participantes, porque algumas respostas puderam ser incluídas em mais de uma categoria. Analisando os dados da figura 2, observa-se que a tecnologia é a principal aliada das aulas remotas. Segundo Carvalho et al. 2021, o uso de vídeos e paródias que contemplem os conteúdos das aulas se torna algo interessante, uma vez que o ambiente virtual é limitado em relação às dinâmicas de sala de aula. Os jogos também são vistos de forma positiva, pois ao mesmo tempo que envolve os estudantes e favorece a interação, cria um ambiente mais descontraído e harmonioso, o que motiva o engajamento dos estudantes nas aulas, conforme Radient 2011 destaca. O protagonismo estudantil também foi mencionado. Sabe-se que atividades em que os próprios estudantes realizam contribuem para o alcance dos objetivos de domínio afetivo, segundo Gil e Persone 2020 observam. Nota-se ainda que preocupações acerca do estado físico e emocional dos estudantes foram pouco mencionadas pelos participantes. Demonstrações de interesse pelo bem-estar do estudante podem impactar positivamente em sua participação nas aulas, conforme Lucchesi 2022. Considerações. Esse trabalho ele foi realizado durante a pandemia da Covid-19, em que vários setores precisaram se adaptar a uma nova configuração de funcionamento. Para dar seguimento ao currículo, o ensino remoto ele precisou ser instaurado, e com ele vários desafios surgiram, sendo o maior deles, talvez, lidar com o distanciamento físico entre professores e estudantes. Em decorrência disso, professores foram desafiados a adaptar a metodologia de ensino e a darem mais atenção aos aspectos afetivos relacionados às questões de ensino e aprendizagem. Os docentes participantes dessa pesquisa, além de incluírem no planejamento de suas aulas objetivos de domínio afetivo, recomendaram a necessidade de utilizar estratégias que fossem capazes de envolver os estudantes nas aulas remotas, como jogos virtuais, recursos audiovisuais e aulas contextualizadas, com a intenção de que os estudantes fossem os protagonistas do processo. Por fim, cabe ao docente favorecer a construção do conhecimento dos estudantes por meio do manejo de situações que promovam afetos positivos nos estudantes para que o interesse em aprender seja predominante. Aqui são as referências utilizadas na apresentação.